Graça e paz, irmãos queridos, irmãs queridas, Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui para mais um dia de estudo na Palavra do Senhor. Vamos dar prosseguimento na série estudando as cartas do apóstolo Paulo e hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. E antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para você como que está sendo esse período de estudo. Você está conseguindo absorver e entender a dinâmica que a gente tem trabalhado, que a gente tem estudado até aqui? Vale reprisar o seguinte, que os nossos estudos da carta de Paulo, nós estamos fazendo um estudo panorâmico. O que é esse estudo panorâmico? É um olhar geral daquilo que a carta trabalha. Então nós temos adotado uma dinâmica muito parecida para estudar as cartas até aqui, que é fazer uma análise, estudar a situação da igreja, em alguns casos conhecer até mesmo o contexto da cidade, como a gente fez na semana passada estudando a carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente fez uma análise também da cidade de Corinto, que nós vimos que muitos dos problemas da cidade explicavam também o que a igreja enfrentava, as dificuldades que a igreja tinha e velhos hábitos da sociedade que entravam para dentro da igreja. Então, nós fazemos primeiro essa análise, né, da situação da igreja, conhecer a igreja, qual é o grupo maior dentro da igreja, e aí depois nós passamos para o tema que é trabalhado na carta, a partir de qual é o problema que a igreja está enfrentando, ou quais são as características, ponto forte daquela igreja. E a gente viu, né, por exemplo, na carta aos Coríntios também na semana passada, que a carta foi muito mais voltada para o sentido da exortação, por conta dos muitos problemas que a igreja enfrentava. Então esse estudo panorâmico ele é muito bom para que nós possamos ter uma base para depois fazer um estudo mais detalhado de cada texto bíblico. Então aproveite ao máximo, aproveite para entender aí essa visão geral das cartas. E lembrando, todo o material está sendo disponibilizado nos comentários aqui do vídeo, acessando aqui o link que está aqui embaixo em azul, você consegue baixar o material para depois poder fazer o seu estudo, fazer as suas anotações, e não deixe de anotar antes, anota aí o que você vai aprendendo, depois pega a sua anotação com o material e você vai ter bastante coisa bacana aí para poder estudar a palavra, receber a instrução que o Senhor tem para você em cada um desses textos. E hoje, conforme eu já falei, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Gálatas. Eu gostaria de orar com você antes da gente começar. Vamos pedir a bênção do Senhor. Meu Pai amado, Pai querido, quero te agradecer pela vida dos teus filhos que nos acompanham nesse momento, nessa transmissão. E eu te peço, Senhor, seja conosco mais uma semana. Pai, libera sobre nós bênção, providência, para que nós possamos, Senhor, ter acesso à revelação que o Senhor revela nas Escrituras. Ó Pai, aquilo que nós estamos nos debruçando para aprender a cada semana, que seja, Senhor, mais um tempo proveitoso. Lança por terra, Senhor, todo o atrapalho, tudo aquilo, Senhor, que possa distrair, roubar a nossa atenção, Senhor, para que nós possamos realmente ter um tempo de excelência. Muito obrigado, entregamos esse tempo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, vamos começar o nosso estudo nessa carta de Paulo aos Gálatas. E nós vemos que logo no início aqui da carta, é uma informação aí já de curiosidade para você, que ela é uma carta que não foi escrita para uma igreja só. Não existia uma igreja dos Gálatas. No capítulo 1, versículo 2 aqui, nós temos a seguinte informação. Pega aí a sua Bíblia já abre ela aí. Gálatas capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Olha só o final aqui, as igrejas da Galácia. Quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo não para uma igreja específica, mas as igrejas que ficavam na região da Galácia. Essa carta de Paulo aos Gálatas, ela era uma carta circular. O que isso significa? Era uma carta que passaria pelas igrejas para instruí-los
a respeito da mensagem que ela carregava. Então cada igreja ela recebia essa carta, era lido ali com os irmãos o conteúdo da carta, era ministrado sobre a vida deles, era compartilhado e em seguida era passado para outra igreja para que todas pudessem ter acesso a esse conteúdo. Então, primeira informação já que você precisa entender sobre a situação da igreja que recebe a carta. Em primeiro lugar, que não é da igreja, é das igrejas. É mais de uma igreja. As igrejas ficavam na região da Galácia. E aí, para você entender bem, aí para nós metodistas acaba ficando um pouco mais fácil, né? Porque a nossa igreja ela é dividida por regiões. A Igreja Metodista do Brasil hoje tem 8 regiões eclesiásticas e 2 regiões missionárias. Aí como que funciona? Cada região dessas tem um bispo que cuida dessa região. Atualmente, nosso bispo é o bispo Paulo Rangel e nós fazemos parte da primeira região eclesiástica. Qual é o território da primeira região? É a capital, a cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Sul Fluminense. Esse território hoje é a primeira região eclesiástica na Igreja Metodista. E nessa primeira região você tem distritos, né? Por exemplo, nós da Igreja Metodista em Freguesia fazemos parte do distrito de Jacarepaguá, que tem igreja da Freguesia, igreja da Curicica, igreja do Pechincha, da Cidade de Deus, da Barra da Tijuca, Jardim Oceânico. Então você tem ali uma diversidade de igrejas que fazem parte daquele distrito. Então essa carta de Paulo às Gálatas é como se ela fosse escrita para o distrito de Jacarepaguá. E aí a Igreja Metodista em Freguesia recebe essa carta, ela lê essa carta e ela passa, por exemplo, para a Igreja da Taquara. E aí a Igreja da Taquara recebe essa carta, ela lê também e depois de lida ela manda para a Cidade de Deus. Aí a Cidade de Deus, depois de ler e tal, manda para Curicica, até que todas as igrejas lessem essa carta. E é muito interessante porque é diferente das últimas que a gente estudou, né? Por exemplo, de Roma, era a igreja em Roma. Embora a igreja fosse reunidas em diferentes casas, mas era formada uma igreja. As igrejas nas regiões da Galácia formavam mais de uma comunidade. E algo interessante também, eu quero pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Atos agora, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, nós vamos ler o versículo 23. Olha só que interessante a informação que nós temos aqui nesse texto sobre o contato que o apóstolo Paulo teve com aquelas igrejas. Como que foi? Atos 18, 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, o apóstolo Paulo ele passa por aquela região, no início ali da sua terceira viagem missionária, e ele vai pregando a palavra para aquelas igrejas, para aquele povo, aqueles discípulos daquela área, fortalecendo todos eles numa doutrina sadia, na doutrina cristã, na doutrina fiel do que Cristo Jesus havia nos ensinado aos apóstolos. O apóstolo Paulo então ensinou com fidelidade. E a igreja ela foi de fato fortalecida. Nós vamos ver aqui mais adiante que as igrejas das regiões da Galácia, elas receberam aquela mensagem e elas se tornaram igrejas fervorosas, igrejas muito bem alicerçadas na doutrina. E aí nós vamos ver isso mais adiante. Mas ainda falando sobre a situação dessa igreja, uma outra coisa importante que a gente tem pontuado, né, sobre todas as igrejas até aqui. As igrejas das regiões da Galácia eram, por maioria, gentílica também, mas uma maioria bem larga, bem maior. Você pode comparar aí, lendo o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 28, Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e Gálatas, capítulo 6, versículo 12. As igrejas nessa região eram predominantemente gentílicas, conforme nós vemos nesses textos que eu acabei de citar. Pois bem, essa é a situação da igreja, as igrejas que recebem essa carta. E vamos falar então qual era o problema específico das igrejas da Galácia. E aí eu quero pontuar mais uma vez isso. Todas as cartas
você vai ter conteúdos que são gerais, ou seja, que são tratados em mais de uma carta, mas você também vai ter conteúdo que é específico para aquela igreja. E toda a aula a gente está fazendo essa análise. Qual que era o problema específico das igrejas nas regiões da Galácia? Problema doutrinário. Nós vimos até agora duas igrejas, a igreja de Roma e a igreja de Corinto. As duas igrejas, o seu problema específico era problema de comunhão, de unidade. A igreja de Roma, por conta da maneira de expressar a fé, o judeu tinha sua maneira, o gentil tinha outra, então estava gerando conflito, a gente já bateu bastante nessa tecla. Em Corinto, a questão dos status, lembra que eu falei sobre a camada mais rica, que tinha um status mais elevado, e a outra que tinha um status mais baixo. Isso gerou uma divisão da igreja que provocou uma série de problemas. Então as duas igrejas que a gente viu até agora tinham problemas de unidade. As igrejas nas regiões da Galácia, o seu maior problema não era relacional, era doutrinário. E o que aconteceu? Essas igrejas que foram alicerçadas numa doutrina sadia durante um bom tempo de trabalho do apóstolo Paulo, elas começaram a abandonar a doutrina, a sã doutrina, abraçando um evangelho deformado, um outro evangelho, conforme o apóstolo Paulo fala aqui. Então, como que isso aconteceu? As igrejas da Galácia estavam sofrendo uma forte influência de missionários judaizantes que exigiam dos cristãos gálatas a passarem pela circuncisão, afirmando que somente assim eles poderiam ser salvos. Vamos abrir aí Gálatas capítulo 5, versículo 2. Abre aí a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 2. A palavra declara assim: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Ou seja, aqueles missionários judaizantes, eles entravam nas igrejas dos gentios anunciando o seguinte: olha, legal, vocês receberam a mensagem, vocês receberam a salvação em Jesus, mas para vocês serem de fato salvos, vocês precisam ser circuncidados. Como você já bem sabe, a circuncisão era uma marca na cultura judaica que era marcada ali nos homens. Ao 8º dia de nascença, todo bebê do sexo masculino era circuncidado. Era uma marca que era feito um corte no prepúcio dos meninos. Então, eles carregavam essa marca para a vida inteira. Só que a circuncisão, esse ato, ele tinha um significado que se cumpriu lá em Cristo. Por isso que os gentios não se circundam. O que aquilo simbolizava? Que a marca que eles carregavam fisicamente apontava para uma marca que eles deveriam carregar no coração. Isso daí vai ser algo que a gente vai ver na carta de Paulo aos Colossenses. Mas os gentios que se convertiam, eles não precisavam passar por isso, porque a circuncisão, a obra da circuncisão, ela já não tinha valor por conta do que já foi manifestado em Cristo. Então os gentios não precisavam passar por esse tipo de procedimento. Então o que esses missionários judaizantes estavam falando? Que para ser salvo, eles deveriam abraçar a cultura judaica. Basicamente era isso. Então, eles começam a criar uma confusão enorme na cabeça dos cristãos da Galácia. E aí começa então a deturpar o evangelho que estava sendo pregado. E como o apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo, eu quero até ler de novo: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Ou seja, a partir do momento que esses missionários diziam que para ser salvo de fato, eles deveriam se circuncidar, significava então que a obra de Cristo ela não era perfeita, ela não era completa, precisava ser complementada por algo depois. Então eles estavam deturpando o evangelho. E aí a gente vai contextualizar um pouco esse problema daqui a pouco, sobre como que nós enfrentamos problemas muito parecidos hoje em dia também. Apresentado
tratar do problema da igreja, das igrejas, tem até que me adaptar, né? Que a gente é acostumado a falar a igreja do lugar e tal, das igrejas da Galácia. Esse era o problema, questão doutrinária e essa deturpação da mensagem. Vamos agora ao tema principal da carta. O tema principal da carta aos Gálatas é a justificação pela fé. O que é a justificação? Aí eu vou ler aqui para vocês. Justificação é a grande obra que Deus opera em nosso favor, pela remissão de nossos pecados. Nós vemos na palavra, né, que é pelo amor do Senhor que nós somos salvos. É pela obra do Filho de Jesus Cristo que nós somos salvos e os nossos pecados são perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a lógica do Evangelho. E a gente vê aqui que quando os Gálatas começaram a abraçar essa nova doutrina, essa doutrina deformada, eles começaram então a deturpar esse ponto central do Evangelho, que é a maneira como o pecador tem perdão para os seus pecados. Eles estavam aderindo a algo que significava o seguinte: para você de fato ter perdão dos seus pecados, não basta apenas receber a bênção dada por Jesus Cristo. Você precisa fazer algo mais. Você precisa fazer alguns rituais para você poder ter esse perdão pleno na sua vida. Em tese era isso. Isso começou a gerar algumas complicações na vida da igreja pelo seguinte. Abra aí comigo em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13, a gente vai ler do 13 até o 16. Olha o que isso começou a causar. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? O apóstolo Paulo aqui ele cita um episódio de como que ele teve contato com aquela igreja. E aí a gente já passa a saber de um detalhe bem interessante, né? Que quando Paulo chega ali para poder pregar o evangelho para eles, Paulo estava sofrendo de uma enfermidade nos olhos. Né? Tanto que ele fala aqui, se fosse necessário, vocês teriam arrancado seus próprios olhos e teriam dado a mim. Ou seja, o apóstolo Paulo revela esse detalhe bem curioso. E ele destaca aqui uma coisa, no versículo 15, que aquela igreja, por abraçar essa doutrina, começou a perder a felicidade na caminhada. A alegria começou a ir embora. A gente tem uma percepção aqui que a vida deles passou a ser uma vida mais pesada. Eles começaram a ver a vida com Deus como algo enfadonho, como algo complicado, como algo que não trazia alegria mais. Olha o que a distorção da doutrina pode fazer. Ela pode tirar o prazer da vida com Deus. Então o apóstolo Paulo pergunta muito claramente para eles: onde está aquela alegria que vocês tinham? Paulo se depara com uma igreja diferente, irreconhecível. Fala, pois vocês perderam a alegria. Então essa confusão ela abala também essa leveza da caminhada com Deus. Nós sabemos que tem aflição, que tem luta, que tem dificuldade, mas essa alegria da certeza de ser amado por Deus eles estavam perdendo. Porque eles começaram a ver Deus como alguém que eles tinham que convencer. Ou seja, eu tenho que fazer algo a mais para convencer ele que eu mereço ser salvo. Eu preciso provar para ele que eu posso ser salvo. E isso começa a trazer o quê? Peso na caminhada. Você começa, no momento, a se achar indigno. Você começa a se achar alguém que Deus está rejeitando. Porque por causa da minha limitação e tal. Uma coisa é viver na libertinagem, é viver na falta de temor. Mas outra coisa
é viver nesse legalismo, de achar que por qualquer falha nossa, Deus vai riscar o nosso nome do livro da vida. Então eles estavam perdendo isso, essa alegria, e começando a viver nessa tensão, como se Deus a qualquer momento pudesse mudar de ideia a respeito deles. E aí o apóstolo Paulo pergunta isso: o que aconteceu com a felicidade de vocês? E aí, avançando, a partir desse tema principal, da justificação pela fé, nós vemos que a carta ela é dividida da seguinte maneira. O motivo da carta é apresentado no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Eu quero até ler esse texto aqui com vocês também. Abre aí. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês, olha o que o apóstolo Paulo fala, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Como já dissemos, versículo 9, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora, vamos ler o 10 também, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então o apóstolo Paulo começa apresentando aqui, nesses versículos, o motivo dele estar escrevendo essa carta. Vocês abandonaram o verdadeiro evangelho e estão abraçando o outro que não é o evangelho. Segunda coisa, do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 14, ou seja, boa parte desse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14, Paulo dá testemunho das experiências que ele viveu com gentios. E aí é interessante que no versículo 11 até o versículo 14, ele vai contar uma história bem curiosa que ele teve com Pedro, que Pedro estava super à vontade ali no meio dos gentios, comendo, conversando e tal, só que aí no ambiente chegou alguns judeus, e aí o Pedro começou a sentir meio intimidado, e ele então começou a ignorar os gentios. Sabe quando você está num lugar com uma pessoa, chega outra e aquela pessoa muda com você do nada? Foi aquilo que aconteceu. E o apóstolo Paulo ficou muito chateado com Pedro, porque Pedro deu a entender que ele estava com vergonha dos gentios porque os judeus chegaram. Então ele conta também essa história aqui no capítulo 2, vale a pena você ler também depois aí. Passando desse ponto, do capítulo 2, versículo 15, até o capítulo 5, versículo 12, Paulo vai fazer uma grande explicação sobre a justificação pela fé e falar sobre a liberdade dos cristãos. Então ele vai passar aqui, vai fazer uma grande pregação, vai dar uma grande instrução sobre a salvação pela fé, a justificação, o perdão dos pecados pela fé. Inclusive ele vai falar com eles o seguinte: olha, foi por esse meio, foi dessa forma que inclusive vocês foram salvos, né? Então ele vai batendo nessa tecla e vai fazer uma exposição desse assunto. E do capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver Paulo falando sobre o amor como fruto do Espírito Santo e dando orientações práticas para eles viverem a vida deles em comunidade e a vida com Deus. Então, nós vemos essa divisão na carta de Paulo aos Gálatas. Enquanto a igreja, é uma consideração interessante de se fazer, enquanto que em Corinto a igreja estava ruindo pela libertinagem que minava os compromissos da vida de santidade, na carta aos Gálatas nós vemos que eles estavam fazendo acréscimos que são feitos na doutrina e que estavam lançando a igreja na direção da religiosidade. Enquanto a igreja de Corinto estava retirando coisas, vamos dizer assim, né?
tirando pontos que deveriam ser vividos e entrando numa libertinagem, aquela coisa do pode tudo, e aí, aquilo tudo que a gente pontuou na semana passada, né, imoralidade, coisa e tal, as igrejas da Galácia, os Gálatas, estavam fazendo acréscimos na doutrina e vivendo então uma religiosidade. Eles estavam se tornando religiosos assim como aqueles missionários judaizantes eram. E eles estavam pervertendo a lógica do Evangelho. E aí eu quero falar aqui mais uma vez sobre isso, porque isso é fundamental, é muito importante. Qual é a lógica do Evangelho e qual é a lógica da religião? Vou começar falando sobre a lógica da religião. A lógica da religião, se você pegar qualquer religião aí afora para fazer essa análise, você vai encontrar isso. Qual que é a lógica que funciona lá? O fiel, o religioso, precisa fazer coisas para que ele possa ser então aceito pelo Deus que ele está adorando. Ou seja, em algumas religiões tem que fazer sacrifício, tem que estar agradando ali a todo momento, porque para ele ser aceito. Ele faz para ser aceito. É a lógica da religião. Qualquer religião você vai ver isso. Você faz para receber em troca a salvação da sua vida, ou em alguns casos religiões que pregam aí reencarnação, para você ter uma vida melhor, aquelas coisas todas. Então a lógica da religião é essa: eu faço para ser salvo. Só que a lógica do Evangelho não é essa. A lógica da salvação de Deus para a humanidade não é essa. A lógica é a seguinte: Deus oferece o seu próprio Filho, o próprio Deus se entrega, e a partir do Filho que paga o preço do pecado, Jesus paga o preço do pecado e nos oferece o que é a salvação pelos méritos que Ele conquistou. Então eu recebo a salvação, e por eu ter recebido a salvação, a minha vida é regenerada e eu passo a viver novas obras. Repare bem, eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque eu fui salvo. Ou seja, o Senhor, ele paga, o Senhor Jesus, ele paga o preço do pecado que nenhum de nós conseguiria pagar, porque todos nós estávamos condenados, todos nós sem Cristo somos condenados. E a partir do momento que Cristo paga aquele preço, Ele oferece para nós a salvação. E a partir do momento que a gente aceita, que a gente recebe, que a gente passa a viver uma comunhão com Cristo, nova vida é gerada em nós. E aí é como o próprio Jesus falou: nascer de novo. A gente nasce de novo. Novas obras estão sendo geradas em nós. Então, não há espaço para libertinagem, porque o Evangelho me mostra que quando eu recebo a salvação que vem de Deus, essa salvação, ela opera em mim também santificação. Ela vai eliminando, ela vai me mostrando as obras que eu vou abrindo mão na minha vida e as obras que eu passo a abraçar. Então, os Gálatas estavam invertendo essa lógica, largando a lógica do Evangelho para abraçar a lógica da religião. E nisso eles estavam se perdendo. E aí eu vou ler aqui mais um ponto para vocês. É por isso que Paulo refresca a memória deles com a pergunta que vemos em Gálatas 3:2. Eu já vou ler isso aqui com vocês agora. Vamos abrir aí. Gálatas 3:2. Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz para eles. Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo faz essa pergunta, joga no colo deles. Vocês foram salvos porque vocês receberam a pregação da fé ou porque vocês cumpriram os preceitos e os rituais da lei judaica? Porque quando esses missionários judaizantes chegam e começam a impor aquilo para os gentios da Galácia, eles estavam ensinando que eles deveriam viver esses rituais todos para ser salvos. Só que nunca na vida deles eles haviam feito isso. E eles foram salvos sem aqueles rituais judaicos. E aí o apóstolo Paulo pergunta: olha só, vocês foram salvos por quê? Porque vocês fizeram rituais ou porque vocês receberam a pregação da fé?
Entende? A pergunta que o apóstolo Paulo faz para eles, para colocar eles no lugar ali. Falar, gente, vocês estão se perdendo. Porque, e aí eu quero fazer uma outra leitura aqui, de algo que a gente não pode deixar passar. Está aqui, ó. O engano que os gálatas estavam abraçando tornava sem valor o sacrifício de Jesus, ensinando que os homens deveriam cumprir todos os rituais da lei judaica para serem salvos, como se o homem dependesse de cumprir todos os sacrifícios e rituais para ser salvo. E Paulo está falando para eles, olha, não precisa. Você não precisa sacrificar cordeiro. Você não precisa se circuncidar. Você não precisa fazer a guarda do sábado. Você não precisa deixar de comer carne de porco. Você não precisa fazer os sacrifícios e tal, aquelas coisas todas, porque aquilo era sinal. Por que foi dado aqueles sacrifícios, aquelas coisas todas para os judeus viverem lá no início? Porque aquilo apontava para a obra de Cristo que viria a acontecer lá no futuro. Cada cordeiro que eles matavam para perdão de pecados lembrava a eles que o salário do pecado é a morte, que era necessário um sacrifício para que o pecado pudesse ser perdoado. E aquele cordeiro estava apontando para Jesus. Quando Jesus vem e ele é sacrificado, ele é o cordeiro de Deus. Ele não é o cordeiro que o homem ofereceu. E o cordeiro que o homem ofereceu, ele oferecia um agora, depois ele pecava, tinha que oferecer outro. Mas Jesus é o cordeiro de Deus, que perdoa os pecados de uma vez por todas. Então, o salvo que recebe esse perdão, ele não precisa ficar sacrificando cordeiros, porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Aleluia! Essa mensagem é a mensagem do Evangelho. Quantas pessoas estão acrescentando muitas coisas ao Evangelho e dificultando a vida? Meus irmãos, tudo que foge é engano. É engano. Por isso que a gente precisa viver aquilo que a palavra nos ensina a viver. Tudo aquilo que quiserem impor a você além do que está nas Escrituras, rejeite. Rejeite. Não traga peso de fora para a sua vida. Não traga engano. Quantas igrejas estão fazendo aí coisas mirabolantes, coisas malucas, falando que se não fizer isso, o sacrifício de Jesus não vai dar jeito, não vai dar conta. Sabe, é um monte de coisas assim que são verdadeiras aberrações. Cristão que a gente vê coisas na internet, você vê muita coisa, infelizmente, indo fazer sacrifício na mata, para falar que aquilo era para perdoar pecado, gente. É um monte de coisa, sabe? A gente poderia ficar citando aqui vários exemplos, mas enfim, não vamos acrescentar coisas que o Evangelho não fala. O que o Evangelho ensina é o que devemos viver. E o apóstolo Paulo bate nessa tecla com os Gálatas. A gente tem que tomar muito cuidado com os desvios da doutrina. Os desvios doutrinários, eles conduzem à confusão, tira a alegria e mata. Às vezes a exortação no primeiro momento ela entristece o coração, mas depois ela gera vida, conforme está escrito lá em Hebreus. Não é essa tristeza que eu estou falando, mas é trazer peso da culpa, sabe? O cristão ele não tem que carregar culpa nas costas. O cristão ele não tem que andar por aí se achando abandonado por Deus, porque ele vacilou. O crente quando peca, ele se arrepende, pede perdão e ele recebe perdão. Esse é o Evangelho de Jesus. Então, caminhando aqui para as considerações finais da nossa aula de hoje, no capítulo 5, abre aí comigo, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. E aí a gente vai fazer aquele exercício de toda semana. Observação,
interpretação e aplicação. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 26, texto bastante conhecido. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Observação: o que é falado aqui? As obras da carne, as obras do Espírito, e o apóstolo Paulo então vai separando isso. Quem vive as obras da carne, abraça essas obras na sua vida, eles não entrarão no reino de Deus. E aí ele cita coisas aqui que nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Às vezes a gente olha, para os pecados mais escandalosos, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, só que tem outras coisas aqui que são trabalhadas que nós precisamos vigiar muito. Inimizade, rixa, facções. Por exemplo, vou pegar o exemplo de facções. Hoje a gente vê uma grande briga, infelizmente, por causa de questões de política, por causa de questões secundárias da vida, e que tem criado facções no meio do povo de Deus. Ah, se você vota no fulano de tal, eu não falo com você, você não é homem de Deus. Ah, se você tal... Gente, isso é obra da carne. E o inimigo tem usado muito esse tipo de coisa para gerar separação. E em seguida ele fala sobre as obras do Espírito. As obras do Espírito são obras de amor, de perdão, de benignidade, que a gente viu aqui. É isso que o texto está falando. Interpretação. Olhando o contexto da carta aos Gálatas, o que esse texto significa? Olha, não vão para esse lado da religiosidade. Não vai para esse lado. Vocês não anulem a cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus é completo. Mas isso não significa que vocês vão viver em libertinagem por causa disso. Há vida de santidade. Há uma nova vida que é gerada em vocês. Então, não é aquela coisa tipo, sou salvo pela graça, então eu vou viver de qualquer maneira. Não, não, não. A graça é preciosa e a graça opera a transformação na vida do santo. E a aplicação? Vamos viver isso. Vamos olhar para a nossa vida. Tem uma lista aqui. Inclusive uma tarefa aí para nós, depois que acabar essa aula, eu quero te deixar aí essa tarefa, essa orientação. Leia esse texto, vai detalhando aqui. Se você puder, anote um por um ponto por um aqui, que ele vai falando. E vai vendo o que você está vivendo, o que você não está, para que você possa pedir perdão ao Senhor caso você esteja tropeçando em algo, e que você possa ter uma vida santa, uma vida aprovada, em nome de Jesus. Então, amados, essa é a carta de Paulo às igrejas da Galácia. Eu até peço perdão para vocês por em alguns momentos ter falado aqui a igreja, mas as igrejas. Você vê, não foi uma só que caiu. Esse negócio se alastrou. E nós devemos sempre entender, como eu falei na última aula, repito agora, nós cometemos erros, mas sempre haverá uma palavra para corrigir o nosso erro, nos levantar e nos conduzir no caminho certo novamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza, que você possa viver essa palavra. E eu quero finalizar com uma fala de John Wesley.
que diz o seguinte em uma pregação: justificação é a grande obra que Deus opera em nosso favor, pela remissão de nossos pecados. A regeneração ou renascimento é o que Deus opera em nós, pela renovação de nossa natureza decaída ou corrompida. Então a justificação é o que Deus faz por nós, sacrifício de Jesus na cruz. E a regeneração é aquilo que Ele faz em nós. Então o Senhor faz por nós e opera em nós. Essa é a mensagem da carta aos Gálatas. Leia depois, são 6 capítulos, vai te edificar muito, eu tenho certeza disso, e que você possa continuar estudando a palavra do Senhor aí com intensidade, com alegria, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor, entregando nas mãos dele mais esse tempo que tivemos, que você possa ter aí um dia abençoado na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Deixa eu só beber uma água antes da gente orar. Vamos falar com Deus, vamos agradecer, feche seus olhos aí onde você está. Deus Santo, muito obrigado por essa aula, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de estudo da Tua Palavra, e nós agora pedimos, Senhor, que essa mensagem, tudo aquilo que lemos, que aprendemos, venha, Senhor, encontrar lugar no nosso coração. Senhor, nós pedimos, nos abençoe, continue conduzindo a nossa vida, que nós possamos, Senhor, viver no equilíbrio do Evangelho, nem ser religioso e nem ser libertino, que nós possamos ser santos, discípulos de Jesus nessa terra. Ó Pai, nós pedimos que nunca falte palavra na nossa caminhada, que não falte entendimento das Escrituras e que nós possamos, Senhor, continuar crescendo e avançando naquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que nos acompanham nessa transmissão. Obrigado, Senhor, por usar a minha vida. Eu te agradeço e oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até a próxima aula e fiquem todos com Deus.